Bom, galera, quem quiser baixar o Neutron é só vir nesse site aqui, é neutron.inre.fr, e vir aqui na seção de downloads. A versão que eu vou usar nesse tutorial é uma versão snapshot, que são as versões mais atuais. Se você quiser snapshots, você tem que vir nessa página aqui. E seguir as instruções para instalar, ou para Ubuntu, ou para Mac, ou para Windows. Na verdade, para Linux, né, os sistemas de Linux que funciona, que ele suporta, e Mac e Windows. Bom, vamos lá. Eu estou aqui no meu Ubuntu Studio, vou abrir o Neutron. Essa é a nossa interface. Provavelmente vocês não estão muito acostumados com essa interface, mas quem já mexeu com o programa Nuke é uma interface muito parecida, inclusive o funcionamento. Eu vou tentar apresentar as funções básicas do Neutron nesse tutorial de uma maneira bem sucinta, mas eu indico que quem puder assista tutoriais básicos de Nuke, porque os dois são essencialmente a mesma coisa. Pelo menos a raiz do programa, entendeu? Tanto que o Neutron foi baseado no Nuke para ser produzido. Não é uma cópia, mas é como se o Nuke fosse uma inspiração para criar o Neutron. Só que o Neutron é totalmente gratuito, né? Essa é a versão que eu estou usando, para quem tiver curioso, a versão do Snapshot, tá? Então vamos lá. Aqui do lado você pode ler imagem, ler arquivo, escrever arquivo, gerar sequência, gerar vídeo, criar constante, que no caso é um sólido. Também tem várias coisas. Você pode colocar filtros, enfim, criar máscaras. Eu prefiro vir por aqui. Você clica com o botão direito e aqui ele tem o nome das categorias, então fica muito mais fácil, entendeu? E aqui do lado ficam as propriedades, tanto da página, né, do seu projeto, na verdade, quanto dos nodes que você criar aqui na área de nodes. Então aqui eu vou colocar para 30 frames por segundo e eu quero a configuração de Full HD. Se você quiser criar um novo formato, você clica em New Format, né? Coloca aqui a resolução, no caso, né, 1280 por 720, que é HD, chama, sei lá, HD. Clica OK, quando você vier aqui, ele vai estar aqui embaixo, beleza? Só que nesse caso eu quero usar o HD 1920 por 1080 com Aspect Ratio 1, beleza? O que a gente vai fazer? Vamos criar uma constante, que seria um sólido ou uma camada toda pintada de alguma cor, e a gente vê que abriu aqui as propriedades da constante. Eu quero mudar a cor para um vermelho bem chamativo, mas não acontece nada. Por quê? Porque a gente tem que conectar o nosso view. O nosso view, tudo que a gente conectar aqui é o que vai aparecer aqui, beleza? Então vou conectar a constante, o nosso view, ficou tudo vermelho. Eu quero criar uma bolinha. Então o que eu vou fazer? A maneira que a gente faz isso é criando um merge node. O que é o merge? O merge é para você colocar uma camada acima da outra. Se eu copiar essa constante aqui e colocar uma cor bem distinta aqui, verde, por exemplo, e ligar aqui no B, você vai ver que o B está acima do A. Como que eu sei isso? Se eu clicar duas vezes aqui no Merge Node, vai aparecer aqui as configurações dele no painel de propriedades. E se eu mudar o Mix, ele troca de vermelho para verde. Tá vendo? Isso aqui é totalmente animável também, tá? Então se eu clicar aqui, Set Key, e avançar alguns frames, e colocar o Key no 0, você vai ver que ele troca a cor. Tá vendo? Se eu colocar aqui o frame range, a amplitude de frames que a gente vai usar, eu posso colocar aqui 50 frames, e der play, ele vai carregar, você vai ver que ele vai trocar de cor, tá vendo? Mas não é o que a gente quer. Então, vamos Remove Key, só clicar com o botão direito, tá? Você vai no Frame e Remove Key, vou fazer a mesma coisa aqui no 1. Clica no Frame, botão direito, Remove Key, eu não quero nada animado agora. E eu vou deletar essa constante, porque eu também não quero isso. O que eu quero? Eu quero criar uma bolinha. Eu acabei deletando a constante errada. A gente está com a constante verde aqui, né? Se a gente voltar o mix para 1. Mas não tem problema, a gente muda as propriedades da constante. 2 cliques, ela vai para o topo. Vou mudar para vermelho. E beleza. Para fazer a bolinha, a gente vai criar um fator do que vai aparecer dessa constante aqui no view. Como assim? Como a gente viu, o merge coloca uma coisa em cima da outra. Só que a gente tem um fator para essa coisa entrar em cima da outra. Se a gente criar aqui uma máscara, draw, roto,
Ele foi criado aqui embaixo, não tem problema. Só você clicar e arrastar, tá, gente, para soltar. Eu vou pegar aqui o Mask e colocar como fator. Por que não aparece nada? Porque a gente não criou nenhum Roto ainda. Se eu clicar com o botão direito aqui nas propriedades do Roto, eu posso criar aqui uma elipse, um quadrado, um retângulo, né? Ou um Bezier. Um Bezier é aquela máscara que todo mundo está acostumado, clica e arrasta, aí você cria um shape, fecha e voilá. E se eu quiser criar uma elipse, eu seleciono a elipse e crio a elipse aqui. Então vocês vão ver que o Nathan criou duas camadas aqui de máscara pra gente. A gente pode criar quantas máscaras a gente quiser. E a gente pode mudar o modo de transferência entre elas para fazer uma excluir a outra e tal. Isso é muito poderoso para quando você quer recortar um personagem do fundo ou fazer rotoscoping avançado de alguma coisa. No nosso caso, a gente só quer fazer uma bolinha. Vou deletar tudo, vou criar uma elipse aqui, deixar ela redondinha. Beleza. Agora a gente quer animar essa elipse. Se você começar a mexer aqui, você vai ver que o que vai mudar vai ser o shape do roto. Isso é bem poderoso, dá para animar tranquilamente. Se eu mover aqui, tá vendo? Para trás e mudar, você vai ver que o shape fica animado. Isso é poderoso para muita coisa. Fazer animação 2D e até para animar mesmo os rotos de filmagem e tal. Se eu quiser deletar, eu posso excluir aqui um ou posso excluir todos. Como a gente quer animar isso de uma forma geral, então eu vou criar um Transform Node. Mas antes disso eu vou fechar o painel do Roto para esses handles não ficarem atrapalhando a gente na hora de selecionar aqui o Transform. Então eu vou fechar, vocês veem que os handles eles somem. Para você ajustar a tela, o conteúdo da tela no quanto você tem de espaço, é só você ir com o mouse para a tela e F. F. Beleza? Aí ele vai ajustar. Então, a gente seleciona o último node que a gente criou, que é, na verdade, o último node na hierarquia, e pressiona T, a gente cria um transform. Tem outra maneira, para quem não gosta de atalho, você, botão direito, transform. Ele criou do lado de fora, é só você snapar aqui, tá vendo? Que ele já reconhece. E a gente vê que já pode mexer o nosso conteúdo, tá vendo? Se a gente mover aqui, a bolinha move. Só que eu quero fazer essa bolinha quicar, então o nosso anchor point tem que estar lá embaixo na bolinha. Então você Ctrl, clica e arrasta. Agora o anchor point da bolinha fica ali embaixo. Beleza? Então eu vou lá para o início da minha timeline. Lembra de sempre salvar, tá, gente? File, Save Project, Save As, beleza? Eu vou lá para o começo da timeline, no frame 1. Vou arrastar a bolinha para fora aqui. Eu vou criar um keyframe aqui no Translate. Só você clica e... primeira opção. Beleza. Agora eu vou arrastar mais ou menos para o 10. Eu vou trazer ela aqui para o chão. Depois, mais ou menos para o... sei lá, 20. Arrastar ela para frente. Calma que a gente vai refinar a animação ainda. Depois eu vou diminuindo o espaço entre um frame e outro. E o que a gente tem é uma animação extremamente básica, né? A bolinha cai e arrasta. Essa piscação aqui da bolinha provavelmente é da captura do vídeo, tá, galera? Não repara não. Vou salvar. Agora, o que a gente vai fazer é ir no Curve Editor. Tá vendo? Se a gente Ctrl rolar o screw, a gente dá um zoom aqui no que aconteceu na nossa animação. O que a gente vai fazer? Eu quero que a bolinha quique, não que ela arraste. Então, nesse keyframe aqui, ela quica e a partir daqui ela só arrasta. Eu só fiz umas marcações para a gente saber o que animar em seguida. Então, entre esses frames aqui e esses que são entre ela tá em cima e ela tá no chão, eu vou criar um outro frame para fazer uma curvatura do movimento dela. Tá vendo? Fez uma curvatura aqui até no gráfico. Agora, entre esse que ela quica e esse que ela vai quicar, ela tem que ir para o alto. Então, na metade entre eles, eu vou subir a bolinha. Tá vendo que o gráfico já criou uma curva aqui. Mesma coisa entre esses e esses.
eu vou subir aqui. Mesma coisa entre esse e esse. Tá vendo? Então, entre esses e esses, eu também vou criar um keyframe da bolinha no alto. Entre esses e esses, eu vou fazer a mesma coisa. Provavelmente essa animação ficou bem acelerada, não sei, né? Vamos ver. Então, vamos voltar, dar play. Até que não ficou tão ruim, não. Acho que depois do segundo e do terceiro kicks, né? Das vezes que ela quica, a bola pode subir um pouquinho mais. Que ela subiu muito pouco. Talvez da primeira vez que ela quique também, ela pode subir um pouquinho mais aqui. Eu vou acelerar enquanto eu vou refinando a animação aqui, para vocês não se cagarem de tédio enquanto eu faço isso. Melhorou um pouquinho. O que falta a gente fazer? Aqui tá tudo em Bezier, né? Na verdade tá tudo em Easy, que é essa curva perfeitinha. Só que quando uma bola quica, esse movimento dela quicar, ele é mais duro, ele é reto. Então a gente pode selecionar esses keyframes, botão direito, Interpolation, linear. Vou fazer isso com todos os outros onde ela quica. Vou voltar, dar play. A gente pode ver que a animação melhorou bastante. Agora nós vamos animar a escala dessa bolinha enquanto ela quica, né? Porque parece que ela é feita de, sei lá, uma bola de boliche leve. Porque tem que ter o squash stretch, né? Que é a bolinha dá uma amassadinha. Então eu vou fazer isso da minha maneira, tá? Provavelmente tem maneiras mais fáceis de fazer e que ficam até melhores, mas perdoem a minha ingenuidade na animação, tá? Então vamos lá. Aqui no Scale, essa é a propriedade do Transform, tá? Lembrando, é isso aqui que a gente está animando, tá? Quando a gente clica no Node e vai lá no Curve Editor, tem lá o que já tem animação. A gente pode selecionar o Node aqui, tá vendo? Então agora eu vou animar a escala. Então eu vou selecionar o frame anterior ao que a bolinha quica, um frame para trás, e eu vou criar um keyframe na escala. Só que antes disso eu vou clicar nesse 2, porque eu quero uma escala que não seja proporcional, não seja uniforme. Beleza? Então eu quero o X separado do Y. E eu vou criar aqui o setKey. Beleza? Aqui eu quero que ela seja do jeito que ela está. Só que quando ela quica, eu quero que ela amasse. Para você mexer na escala, é só você pegar esse pontinho e dar uma amassada aqui, ó. Tá vendo? Como nossa anchor point está aqui embaixo, ela amassa do jeito que a gente quer. Agora, no frame onde ela está lá em cima, ela volta para a proporção original. Então, eu vou aqui no Y e vou colocar 1. E ele já criou o keyframe para mim. Então, eu vou repetir o processo. Um frame antes dela quicar, eu quero que ela continue com 1. Então, eu dou 1 Enter e ele cria um keyframe aqui. E no frame onde ela quica, eu vou dar uma amassadinha e ele vai criar o keyframe automaticamente para mim. Quando ela sobe novamente, eu quero que ela tenha 1 de proporção. E um frame antes dela quicar, que é esse aqui, eu quero que ela continue com 1. E quando ela quica, que ela dê novamente uma amassadinha. E assim que ela subir novamente, eu quero que ela tenha 1 novamente. Repetir. Lembra de salvar sempre, hein? Então, essa animação tá bem mais ou menos, não tá nada caprichado, não tá nem
fisicamente coerente, mas esse tutorial tem o propósito de mostrar o programa para vocês, como vocês podem animar, o que fazer para animar. Vocês com certeza vão conseguir fazer essa bolinha quicando melhor do que eu. Então acho que essa parte da animação a gente já cobriu legal para um tutorial básico. Agora vamos continuar lá no nosso Node Graph. Vamos fazer um fundo, né, e depois eu vou ensinar vocês a renderizar essa animação. Uma coisa que vocês precisam saber antes de criar um fundo é o seguinte. Eu vou até fazer aqui para dar errado para vocês saberem por quê. Se eu criar um merge aqui, eu quero colocar isso aqui, vou considerar isso tudo como uma camada animada, como se fosse tudo um node só animado, e eu vou unir a um fundo com esse merge aqui. Se eu criar outra constante, que é como se fosse um sólido com uma cor só, eu posso colocar aqui uma cor rosa, mais clara. Eu vou ligar o A no transform e o B na constante. Vocês vão ver que não aparece nada. Por quê? Porque essa primeira constante ela tem alfa 0. Então, se eu deletar esses dois aqui, e eu vier aqui, olha, vocês vão ver que aqui muda o modo de visualização de cores aqui da nossa view. Então, se eu mudar para RGB, aparece RGB. Se eu mudar para R, aparece só o red, o canal red, só o green, só o blue. Mas se eu mudar para alpha, vai mostrar a transparência. Aqui está tudo transparente, por isso que só apareceu a outra constante. Por que está tudo transparente? Porque quando a gente escolheu a cor dessa primeira constante, que é a nossa bolinha, a gente escolheu o vermelho, mas o nosso alfa está 0. Esse A aqui significa alfa, então é só colocar 1. Agora você pode ver que está branco e preto. O que é branco aparece e o que é preto desaparece. Se eu clicar Add, se eu colocar o mouse aqui, olha, eu posso alternar clicando A, tá? Entre RGB e alfa. Se eu colocar agora o merge, o A sendo transform, criar outra constante, configurar essa constante para ser rosa, claro, com o alfa 1, e pegar o B para ser essa constante, agora funciona como fundo. Tá vendo? Se a gente der play, vamos nomear o nosso fundo aqui de rosa claro, eu já até renomeei. Agora eu vou querer fazer como se fosse um vignette, vinagrete, sei lá como é que fala, que vai ficar no fundo ali. Então eu vou copiar e colar esse node, Ctrl C, Ctrl V, e vou chamar esse aqui de rosa escuro. Que na verdade vai ser um vinho, né? Mas deixa quieto. Beleza. E agora eu vou criar um merge para merger esses dois. Beleza? Então, M, vou colocar aqui, e eu quero que esse fique em cima. Eu não quero que ele substitua, então eu vou criar uma máscara para ficar redondinho aqui. Então, eu venho aqui em Draw. Em vez de eu fazer o roto igual a gente fez, a gente pode simplesmente criar um radial, que é mais fácil. Tá vendo? Nesse radial, eu posso pegar aqui, se eu mudar aqui a posição, vocês estão vendo que tem o input da máscara do merge. Eu só ligo nesse radial e olha o que acontece. Só que eu quero o inverso disso. Então o que eu faço? Eu venho aqui em cor, color, invert, e coloco aqui no radial. Pronto, ele inverteu. Agora é só eu escalar e posicionar da maneira que eu quiser. Tá vendo? Eu quero que ele fique bem sutil, então assim pra mim já tá bom. É bom deixar organizadinho. Não que o meu seja um exemplo de organização. Até agora, isso é o que a gente tem. Tá bem simples, mas mostrou bastante ferramenta do Neutron, né? Se o de vocês estiver piscando, às vezes a bolinha aparece, às vezes não aparece, é por causa do cache do Neutron. Isso é muito tranquilo de arrumar. Você vem aqui em Cache, você pode clicar Clear All Caches e Clear Plugins Load Cache. Nosso próximo passo é ativar o Motion Blur dessa bolinha, porque ela está quicando, mas não tem nenhum rastro de movimento, tá vendo? A maneira que você faz isso no Neutron é, você vem aqui no Transform, porque é ali que tem o movimento, dá 2 cliques, abriu a propriedade dele aqui. No Motion Blur, você aumenta. O normal é você colocar 1.
Você pode mudar aqui as opções de Shutter, Shutter Offset, Custom Offset. Isso tudo vai alterar o seu blur, mas só colocando aqui no 1 já vai melhorar bastante. Volta, carrega. O último passo agora é renderizar. Para renderizar, botão direito, Image. Aqui você pode ler uma imagem, escrever uma imagem, criar um viewer, headers, várias coisas. Eu vou em Writer, que eu quero escrever. Se você criar um Write FFmpeg, ele vai criar um nodezinho que é para você gerar o vídeo. Eu quero criar uma sequência de imagem, então eu vou nesse Write ou IEO aqui, ou IIO, sei lá. IEO. Eu vou escolher o meu diretório aqui. Vou criar uma pasta renders. Outra pasta render bolinha. Dentro dessa pasta, eu vou colocar um render bolinha e vou colocar um asterisco, porque eu vou salvar como sequência. Aqui, eu vou escolher sequência. Como não tem alfa, não tem nada, eu vou deixar em JPG. Ele vai gerar uma sequência em JPG para mim. Eu vou clicar em Save. Ele abriu aqui as propriedades agora desse node que vai escrever, né? Ele é um write, ele vai escrever as minhas imagens. Ele vai gerar as minhas imagens. Então, como que a gente faz isso? A gente pega o último node da hierarquia antes do viewer e liga nesse write. Se você tiver em dúvida, você só Ctrl, aí ele dá essas opções de você criar mais pontos aqui, né? E você liga aqui, olha, o source nesse ponto também, para ficar mais organizado. Aqui, olha, o que a gente faz? Eu mudei o meu frame range de 1 a 40, porque depois do 40 não tinha nada acontecendo. Então, o que eu vou fazer aqui no painel do write, eu vou colocar para 100% de qualidade, orientação normal, compressão pode ser default, que é padrão. E o que eu vou mudar é o frame range, eu vou colocar manual e colocar de 1 a 40. Salva e renderiza. Aí você espera um pouquinho que o Natron vai renderizar para você. Bom galera, como vocês podem ver, esse é o resultado do render. Eu sei que eu estou prometendo um tutorial avançado de Natron há muito tempo, esse tutorial já está sendo produzido, mas eu decidi por soltar alguns tutoriais básicos, então vão ter outros na sequência desse de hoje, para vocês conhecerem melhor o programa antes de passar para o nível avançado, porque tem pessoas que veem coisa muito avançada, acham complicado, acabam não gostando do programa. Então eu quero mostrar que o Natron é bastante simples antes de eu passar para avançado, beleza? Então quem não conhece o canal, se inscreve aí e pode esperar que tá vindo mais tutorial de Natron, tanto básico quanto avançado.